Começar aqui hoje nossa terceira rodada de entrevistas. O Centro de Referências em Educação Integral organizou essa série de entrevistas acerca de 3 temas que a gente considera prioritários hoje para pensar o direito à educação no Brasil e convidou uma série de educadores e educadoras, gestores e gestoras que a gente considera que são referências no país para contar acerca das suas experiências, das suas pesquisas, dos seus estudos e do que tem refletido junto aos seus pares e às suas comunidades escolares no que diz respeito a cada um desses temas. Nossa primeira rodada, a gente conversou sobre como a escola pode chegar a todos os estudantes. E nessa rodada de conversa, a gente conversou com a Eliana Maria da Cruz Silva, secretária de Educação de Itapevi, município aqui de São Paulo, e com a Júlia Ventura, gestora estratégica da Associação Cidade Escola Aprendiz, de todos os projetos de busca ativa escolar. Na segunda rodada, a gente conversou com a Maria Tereza Marcílio, da Avante, de Salvador, e com a Lúcia Cristina Santos, gestora escolar em Manaus, sobre como abrir uma escola segura, como é que a gente trata da questão da vigilância epidemiológica num contexto de pandemia e também de pós-pandemia, sabendo que a gente vai precisar conviver com essa realidade por bastante tempo. E hoje eu vou ter aqui a honra de conversar com essas 2 grandes profissionais da educação, que são parte da nossa rede do Centro de Referências já há alguns anos e com quem a gente aprende sempre muito. E a gente vai conversar sobre um terceiro grande tema, que é como garantir que todos os estudantes aprendam no contexto de pandemia e também de pós-pandemia. E para isso, hoje eu vou conversar com a Cássia Dias, que é uma grande professora de rede pública e que a gente, como eu disse, acompanha o trabalho há bastante tempo. Bem-vinda, Cássia. Muito obrigada. E vou conversar também com a professora Márcia Calçada, hoje diretora de uma unidade de educação infantil em Santos, mas que também já está na nossa rede há muito tempo, com quem a gente dialoga há bastante tempo. E, enfim, boas-vindas, Márcia. Então, vamos lá, queridas. Então, hoje a ideia é a gente discutir esse grande tema, que é a questão da aprendizagem, como é que a gente entende a aprendizagem num contexto de crise. A gente, pelos estudos do Centro de Referências e também pelos dados que vem se apresentando, a gente está percebendo que a gente está vivendo um período que tem representado grandes retrocessos do ponto de vista de alguns indicadores, né? E, ao mesmo tempo, uma necessidade muito grande da gente se reinventar, da gente repensar as nossas práticas, da gente repensar a forma de ser escola, de fazer escola e de colocar em prática o direito à educação. Parte dessa reinvenção, ela dialoga muito com os princípios da educação integral, com princípios que a gente e vocês, que são profissionais da educação super alinhadas com esse conceito, princípios, pressupostos com que a gente vem defendendo nos últimos anos, né? Então, acho que eu queria começar com uma conversa, com uma pergunta mais larga aqui, né? E vou primeiro passar para a Márcia. Que mudanças, Márcia, você vê, né, em termos de paradigma, em termos de práticas, que a gente precisa observar nesse momento, né, para que as escolas e redes realizem a garantia da aprendizagem de todos os estudantes? Fundamentalmente, o que você vê que são mudanças e transformações aí nas nossas práticas, hoje, essenciais para a garantia do direito à educação? Bom dia, Natasha. Bom dia, Cássia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para esse bate-papo, porque quanto mais a gente conversa, né, mais a gente aprende e mais a gente traz para o universo aqui cotidiano da escola essas reflexões. Então, é muito importante a gente participar dos grupos de pesquisa, das leituras, assistir essas lives. Isso tudo vem nos fortalecendo, nos preenchendo, né, de certa forma, porque tem sido muito, muito, muito difícil, né? Aqui na rede municipal de Santos, onde eu atuo há quase 32 anos, nós, nesse momento, estamos com o ensino híbrido, né,
Então, nós atendemos até 35% no presencial, mas a gente acaba não chegando nesse número, né? As famílias estão optando ainda pelo remoto, então a gente segue nesse contexto, né? Nesse momento. Eu penso, Natasha, que para a gente garantir que todos os alunos e que todos os estudantes aprendam, a gente precisa mergulhar nesse contexto que a gente está vivendo, acima de tudo, entender o território no qual aquela escola está inserida, né? O ano passado eu estive como diretora numa escola bem periférica aqui de Santos, com 500 alunos. A gente trabalhava com crianças da educação infantil, do Fundamental 1 e do Fundamental 2. Então, era todo um universo próprio. Este ano, eu atuo como diretora numa escola no bairro nobre da cidade de Santos, e atendo 240 crianças da educação infantil, do maternal 2, do jardim e do pré. Então, veja, eu sou a mesma profissional, porém, o território é completamente diferente. Então, é muito necessário, nesse momento, a gente aprimorar a nossa escuta, uma escuta muito sensível e muito atenta. E essa escuta ela pode se transformar em questionários, em formulários de pesquisa, ou ainda numa escuta por uma ligação telefônica, por uma conversa no WhatsApp, ou por uma vinda, né, à escola dessas famílias, desses professores, desses alunos mais velhos. Então, tudo é escuta a todo tempo, né? E buscar também aderências com esse território, né, para que eles também colaborem com essa situação em que a gente está vivendo. Nesse momento, a escola ela precisa fazer escolhas, precisa fazer recortes, não dá para a gente fazer tudo, né? Eu digo que o diretor ele tem que ter, né, tanto equilíbrio, né? E eu brinco, eu falo que a gente tem que ter mais do que equilíbrio, a gente tem que ter estômago, muito estômago, porque a gente se recupera de uma situação, vai dormir, quando a gente acorda, a gente já tem outros desafios para dar conta, né? E gerir um universo, né, tão grande quanto uma escola, você não gere só os funcionários, o prédio público, você tá em contato direto com as famílias, né? Então, nesse sentido, você tem que se fortalecer, né? Eu acho que a gente se fortalece e essa questão da aprendizagem, neste momento, eu vou dizer que ela vem depois do que a minha preocupação com as pessoas, com a vida das pessoas, com o bem-estar das pessoas, com o emocional, com o psicológico das pessoas, né, que está muito afetado. Mas, sobretudo, eu penso que o reconhecimento da função social da escola, eu acho que isso vem antes de tudo, né, ampliar essa concepção de que ela é de todos, né? E por isso a sua potencialidade, a sua fragilidade, elas devem ser expostas para serem compreendidas e depois recompostas, né? Então, aqui na escola, a gente conversa muito com os professores, com os funcionários dessa função, né? As possibilidades que a gente tem de se articular com o território, as necessidades reais sobre as demandas das famílias, dos professores e dos funcionários, né? O repensar dos espaços, dos tempos, das jornadas, dos desejos e das possibilidades da escola enquanto projeto político-pedagógico, né? O professor que entende, né, que o aluno é dele, que fecha, né, fecha-se naquela bolha, ele está
sendo o tempo todo provocado, né? O aluno não é mais só seu, ele é da escola. Então, a gente tem que trabalhar com professor referência, a gente tem que trabalhar com outros espaços, outros tempos, porque a gente tem, na questão da pandemia, a gente também tem as bolhas que a gente precisa respeitar nos protocolos. Então, se uma sala tem 13 alunos e a outra tem 2, a gente precisa negociar essa divisão, né? Então, isso tudo mexe com aquela zona de conforto que o professor pertencia, né? Então, a gente busca fugir também dos modelos dos PPPs formatados e construir, por meio, né, lógico, sempre coletivo, novos eixos, né, de acordo com a escuta dessas pessoas, desses envolvidos, novos eixos para o nosso projeto político-pedagógico. Tem que inserir a escuta das famílias, dos professores, dos funcionários e, sobretudo, das crianças, né, dos adolescentes. Buscar muito mais sentido nas ações, reforçar a gestão democrática. E eu trouxe até aqui, parafraseando um poeta, né, que disse que a meia coragem ela é a meia covardia. Poderíamos dizer que a meia ousadia é a meia timidez, ou ainda que a meia democracia é o meio autoritarismo. Então, nesse sentido, a gente, por mais que a gente tenha experiência, né, busque um equilíbrio, você está sempre para acolher, para escutar, a gente tem um combinado uma semana, na outra semana a gente tem outro combinado, porque a gente está muito latente essa escuta, né? O que as famílias falam, o que os alunos falam, o que os professores trazem, a gente está sempre, e isso acaba trazendo essas incertezas para o dia a dia, e isso deixa todo mundo sensível, inseguro, e é assim que a gente está vivendo nesse contexto. Agora, com relação à aprendizagem, com todo esse pano de fundo aí que eu tô contando, que eu só sei trabalhar assim, nem sei fazer de outro jeito, a gente vai costurando, né, em cima do que a família tem em casa, das possibilidades que a família tem em casa, que cada território tem uma. Hoje, esse ano, eu tenho uma realidade completamente diferente da realidade do ensino remoto que eu atuei no ano passado. Então, a gente vai buscando os melhores caminhos, né, para lidar com a relação com as famílias, as devolutivas das atividades, as propostas, né? Buscando muito, muito contextualizar, significar tudo isso. É por aí que tem encaminhado. Tá bom. Eu quero também te ouvir, Cássia, em relação às mudanças, né, que você vem percebendo aí na sua escola em relação às práticas, mas queria também já juntar com uma outra pergunta, que é como é que funcionou o currículo prescrito, né? A gente sabe que as redes têm seus currículos, alguns foram construídos de forma mais participativa, outra menos, etc., mas existe ali um acordo, vamos chamar assim, em torno de expectativas, né? Que adaptações foram feitas por aí, né? Vocês continuaram seguindo esse currículo prescrito, né, do ponto de vista das expectativas como a regra, vocês fizeram adaptações, que adaptações foram essas e como é que operou a autonomia da escola, né, em relação a esses ajustes? As escolas tiveram autonomia, dependeram das determinações da secretaria, enfim, queria te ouvir um pouco sobre a sua experiência. Bom dia. Então, o que eu tenho observado nas redes e nos professores que eu convivo, né? Evidentemente que assim que começou todo o processo da pandemia, nós tínhamos uma situação, né? E nós vimos que todas as redes, elas estavam tentando construir o melhor caminho para atender os alunos, né? Então, a princípio, o que nós fomos observando é que o que as redes faziam era manter o vínculo dos alunos com a escola. E nós pudemos observar, por exemplo,
que inicialmente vários planejamentos eles eram feitos de forma coletiva, né? Todos juntos, direcionados pela secretaria. Mas a partir do momento que a gente começa a mudar para atender todos os alunos, que aí você começa a ter alguns alunos no ensino presencial, outros alunos no ensino remoto, e outros alunos que apenas pegam cópia, e os professores começaram a voltar para a escola, quais foram as necessidades que foram surgindo? A partir do momento que esse professor volta para a escola, emerge uma necessidade do grupo de professores. Porque quando a gente está no remoto, você olha para o todo. E quando a sua preocupação é de manter o vínculo, inicialmente, com as famílias, esse planejamento unificado, ele funciona. Mas quando você está na escola e você vê o seu aluno, a realidade do aluno, e você para e você pergunta, né? Quem é esse aluno? Ele não é mais aquele aluno de 1 ano e meio atrás. E aí eu tenho visto um movimento entre os professores dessa consciência, que anteriormente a gente trabalhava com as competências cognitivas, que a gente preocupa com o aprender a conhecer, o aprender a ser. E os professores tendo contato com os alunos, eles começam a questionar: que aluno é esse? E essas competências que a gente trabalhava, essas competências cognitivas, elas não bastam mais. E aí, o que eu tenho observado no grupo de professores que eu convivo é que hoje nós precisamos trabalhar com as competências socioemocionais. Embora, às vezes, nem esteja escrito no currículo, mas é isso que muitos professores têm feito nesse retorno presencial. Porque quando você olha para o seu aluno, qual é a nossa realidade hoje? Nós temos crianças ansiosas, crianças com medo, e aí existem 3 competências que os professores que eu convivo têm discutido muito, que é a questão do autoconhecimento, o autocuidado, a empatia e a responsabilidade social. Porque, embora exista um currículo que prioriza as competências cognitivas, nós estamos trabalhando com um currículo dentro da escola que prioriza as competências socioemocionais. E essa competência socioemocional é o que nós precisamos para hoje, porque quando nós resolvemos as nossas emoções, nós conseguimos equilibrar a empatia, nós conseguimos conviver dentro da escola. Porque nós temos visto, né, crianças que chegam, e quando eu estou dizendo para vocês esse trabalho das competências socioemocionais, não é nada mirabolante, sabe? É você parar, você ouvir o seu aluno. Nós tivemos caso, por exemplo, da criança que chegou, ela contou, ela disse para o professor: olha, professor, eu estou super aliviada, porque eu consegui contar isso para você. Então, e quando nós avançamos para esse autocuidado, esse currículo que a gente está vivendo dentro da escola, é o uso da máscara, é o uso do álcool gel, esse distanciamento, esse cuidado que eu tenho com o outro. Por quê? Se eu acolho, se eu escuto, se a criança se sente segura de estar aqui dentro, aí sim eu consigo trabalhar com as competências cognitivas que envolvem a matemática, a língua portuguesa. Então, eu tenho visto que, embora exista um currículo que ele envolve as habilidades do conhecer e do fazer, o que nós precisamos hoje são habilidades que envolvem o participar e o voltar a conviver. Porque como as pessoas ficaram isoladas durante todo esse tempo, o que nós precisamos hoje é aprender a conviver novamente. E isso, como a gente está numa sociedade que a gente é a casa, é a escola, então eles estavam naquele núcleo, eles estavam na família, mas hoje eles estão voltando para a escola. Então, é o aprender a conviver com o professor, com o coleguinha, não daquela maneira que você vai abraçar, mas é o conviver dentro de um distanciamento. Aí, hoje, as escolas, nas redes que eu tenho observado, os professores estão conquistando a liberdade de planejar as suas aulas.
Ô, Natasha, só complementando a Cássia, mas é um árduo trabalho, viu, para o gestor, porque, veja bem, aqui em Santos, a gente tem a escuta nas reuniões que a gente participa com o setor pedagógico, né, da Secretaria de Educação, então a gente pode se colocar, é bem bacana. E as próprias políticas já implementadas, a gente discute muito com o supervisor de ensino, que semanalmente visita a escola por meio virtual ou presencial. Agora, as escolas elas encontram meios e possibilidades para repensar esse currículo prescrito, né, que é sugerido pela Secretaria de Educação. Porém, muitos gestores e professores, eles confiam na zona de conforto e nas suas práticas tradicionais a dependência pelas costumeiras propostas, independente do contexto e do tempo histórico. Por isso que eu digo que é um árduo exercício. Então, para além dessa procrastinação, muito se deseja e se busca unindo o foco, né, os estudos e as utopias, além, claro, de vários conflitos, né? Não é dizer que a pandemia está aí, então vamos fazer diferente. Não, tem muita gente que tem muita dificuldade, mesmo após 1 ano e meio, de contextualizar o seu conteúdo. Então, o trabalho da gestão é muito importante nesse sentido, de levantar essas questões, fazer essas provocações, trazer esses subsídios teóricos, trazer exemplos práticos de outras instituições, né, de outros professores. Então, assim, não é fácil, não está sendo fácil, né? A gente tem as reuniões semanais, onde tem uma leva que já entendeu que tem que ser diferente, mas também tem uma outra leva que a gente precisa estar sempre conversando, provocando, dialogando, ouvindo, e também entendendo os limites de cada um, né, nesse momento. Então, tem essa questão aí. Mas eu vou insistir na minha pergunta para vocês pelo seguinte: a gente tem ouvido, e acho que, né, Cássia, a gente vem trabalhando com a questão do desenvolvimento integral associado à aprendizagem, então, você está chamando de competências socioemocionais, que é um termo que a gente não usa muito, mas essa ideia, aqui no Centro de Referências, mas a ideia está associada, né? Da gente pensar não só a aprendizagem escolar, acadêmica, dissociada do desenvolvimento integral desse sujeito, né? Essas dimensões física, emocional, social, cultural, intelectual, elas estão todas articuladas, e quanto mais a gente puder olhar para elas de forma articulada, melhor a gente desenvolve o nosso trabalho, né? E aí o que você está dizendo, estou entendendo, no contexto de uma pandemia em que essas crianças ficaram isoladas, ficaram, né, ou pelo menos vivendo distanciamento social, deixaram esse espaço coletivo que é a escola, quando elas retornam, reconstituir esse espaço, esse projeto coletivo, essas relações é prioritário em relação àquilo especificamente acadêmico, porque a gente tem que reconstruir esse lugar, né, esse locus, né, precisa reconstituir um clima escolar, um espaço de desenvolvimento e de aprendizagem. Então, acho super pertinente o que você está trazendo. Mas eu quero tensionar um pouquinho vocês, porque a gente está vivendo um momento, né, como sempre, mas que nesse momento isso vai aparecer mais, que é o discurso das perdas de aprendizagem, o discurso de uma geração perdida, né? Então, o fato de a gente ter tido estudantes aí que ficaram 1 ano e meio, ou 2 anos, né, ou ficarão 2 anos, a gente sabe que as redes estão retornando aí em ritmos distintos, há um entendimento em alguns espaços de que houve, né, uma situação de uma geração que se perdeu, ou de perdas de aprendizagem, né? E aí, em relação a isso, vão operando mecanismos de diagnósticos de larga escala, reforço escolar, enfim. Qual que é o paradigma que está colocado aí? Há um currículo prescrito que deveria ter sido garantido num determinado tempo,
né? Então, com 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, enfim, é uma faixa etária a qual um determinado conteúdo está correlacionado, e isso não foi garantido. O que a gente faz agora? Eu queria entender melhor, do ponto de vista de vocês, como é que a gente faz um outro entendimento em relação a isso, né? Se a gente entende que o currículo é vivo, né? O currículo acompanha o contexto em que a gente está vivendo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente entra numa lógica como de um currículo vivo, parece que a gente está ignorando o que estava previsto como expectativas de aprendizagem. Então, eu queria entender de vocês, não sei se eu estou me fazendo clara, qual é o equilíbrio entre aquilo que a gente quer garantir que as crianças aprendam, porque a gente considera que são direitos delas, né? E o que a gente vai transformar nas nossas práticas para que a gente garanta essas aprendizagens sem perder de vista a vivência das crianças, dos adolescentes e dos jovens, porque é disso que se trata, né? A centralidade estar no conteúdo ou a centralidade estar nos sujeitos que aprendem e se desenvolvem a partir dos processos que a gente propõe. E aí, para isso, tem essa tensão que é com o currículo prescrito, porque ele está lá. Como é que a gente se relaciona com ele a partir desses princípios aqui que a gente está conversando, é que eu queria entender como tem sido para vocês, né? É como uma camisa de força ou é como um referencial em relação ao qual a gente vai se organizar de maneira contextualizada, né? Então, passar, Márcia, para você, na educação infantil isso é um pouco diferente, né, do que é depois no Fundamental 1, no Fundamental 2, que é uma outra forma de organização curricular. Ainda assim, queria entender como é que vocês estão entendendo esse período de afastamento da escola, as possíveis perdas e como trabalhá-las a partir de agora. Você sabe que na educação infantil é uma luta para os meninos mais menorzinhos, né? Maternal, jardim, porque as mães entendem que eles estão em casa, que eles estão brincando, que tudo bem, que quando voltar, recupera. Aí elas não desenvolvem algumas atividades, e aí quando chega na pré, mas meu filho não sabe ler, já vai para o primeiro ano, né? Então, esse diálogo com as famílias também é muito importante. Na reunião de pais, a gente faz reuniões virtuais, né? Onde a gente tem aqui uma boa frequência e a gente explica todas essas questões, né? Do desenvolvimento até integral, inclusive. Agora, é o que você falou, nesse currículo a gente faz escolhas, a gente faz recortes, né? Porque a dificuldade do acesso, a dificuldade das devolutivas, a dificuldade da compreensão das propostas lá do outro lado, no remoto, isso tudo dificulta. Eu penso que a gente vai caminhar, e quem vai dar o tom não é o currículo prescrito, quem vai dar o tom são as pessoas, são as crianças, são os estudantes, e aí a gente vai adequando as turmas, as necessidades, ao próprio território, né? Não tem como a gente dizer, e mesmo os professores, eles falam para a gente, né, para os gestores, mas Márcia, eu estou atrasada. Eu falei, não, você não está atrasada. A gente está numa pandemia, você vai propor o que é possível, e nós vamos caminhando, né? Dessa forma. Então, eu acho que é o diálogo permanente, né, sobre o desenvolvimento do aluno, e aí vem muito dessa questão da avaliação, né? Aqui em Santos, essas avaliações, elas são de autoria do próprio professor, a gente não tem nada em larga escala aqui, a gente relativiza essas evidências, o que é possível que as crianças façam e o que não é possível. Às vezes é muito mais possível para uma família, muito menos para outra, mas a gente tem que, inclusive, ressignificar até a atuação do conselho de classe, né? Que por muitas vezes ele era tão punitivo, hoje em dia ele tem que ser visto de uma outra forma, né? E o planejamento ele tem que ser construído considerando essa frequência, esse acesso, né?
dos educadores e as suas especificidades, né, além de toda essa busca ativa. Eu penso que há muita necessidade de estudo, né, por parte dos professores, a questão das novas metodologias, isso tudo vai influenciar muito nessa retomada. E não tem como, a gente vai ter que fazer escolhas, vai ter que fazer recortes, até que tudo volte, né, a gente conseguir contemplar essa base nacional comum, né? Até que a gente atenda a própria base, né? Porque essas escolhas que a gente está fazendo dentro da base, no caso de Santos, dentro de um currículo paulista, e no nosso caso, dentro de um currículo santista, atende essas diferenças da própria cidade, né? Dentro da cidade, a gente tem a área nobre, a área periférica, e esse currículo ele vai precisar ser recortado. E dentro de uma própria escola, a gente também recorta algo para uma turma, recorta para outra, então vai ser muito personalizado, né, esse currículo, e acho que tem que ter muito acompanhamento, né, da coordenação pedagógica. Aqui em Santos a gente tem o setor de orientação educacional e a própria direção, né, todo mundo tem que estar muito envolvido em tudo isso. Cássia, queria te ouvir sobre isso. Então, toda essa questão, quando nós falamos nas perdas da aprendizagem, também está relacionado com a forma de acesso, né? Porque algumas crianças tiveram acesso remoto, outras no presencial, e outras fizeram apenas essas atividades impressas. Do meu ponto de vista, eu penso que as maiores perdas foram no nível 5, no primeiro e no segundo ano. Porque quando você olha a vida escolar de uma criança, que começa lá no infantil, existem coisas que são próprias de cada etapa. Mas a alfabetização, ela está prevista para o primeiro e segundo ano, que é a idade, né, que as crianças estão prontas para se alfabetizar. E aí o que eu penso dentro do contexto, né, de todo esse contexto, dessa vivência que nós estamos vivendo. As crianças do primeiro e segundo ano, eu penso que as redes não tiveram um tempo de refletir sobre isso ainda, porque agora as crianças estão voltando, agora está sendo feito um diagnóstico. E o pensar, né, o ser humano, ele já nasce pensando, ele fala, aprendendo com pessoas falantes, mas o ler e o escrever, ele é ensinado na escola. Embora as atividades que nós fizemos dentro desse currículo, elas estavam voltadas mais para o letramento, né? Para aproximar desse mundo letrado. Porém, quando nós pensamos na questão da alfabetização, que é o conhecimento do código alfabético, porque para você ter uma educação integral, o seu aluno, ele deve ser alfabetizado. Então, o olhar, não estou querendo priorizar um ano ou outro, tá? Mas eu estou dizendo que os anos iniciais, isso eu não vou falar nem da escola que eu trabalho, não vou falar nem da cidade que eu trabalho. Eu vou ser, assim, bem audaciosa. Penso que seria algo, assim, nacional. Nós, enquanto educadores, nós vamos ter que parar e olhar para os 3 primeiros anos do ensino fundamental. Os 3 primeiros anos. Por quê? A alfabetização, ela é ensinada. E essa criança só vai ter educação plena se ela estiver alfabetizada. E o que é que eu preciso para essa criança se alfabetizar? O conhecimento do código alfabético e que a criança perceba que essa letra tem som. Por quê? Para ela ser letrada, ela vai representar aquilo que ela fala e aquilo que ela pensa através da escrita. E se essa criança não conhecer o alfabeto, ela não vai conseguir representar isso que ela pensa e isso
que ela não vai conseguir fazer essas representações. Então, embora tenha todo um currículo, um documento já escrito, embora as escolas estejam fazendo as suas adaptações dentro da sua realidade, do meu ponto de vista, todos nós teremos que parar e olhar para as crianças até o 3º ano. Por quê? Eu não acredito em geração perdida, eu acredito que muitas coisas foram aprendidas neste momento, né? Nessa questão do convívio, do contexto, do estar ali em família. Sim, tivemos muitas perdas, mas nós vamos ter que parar e olhar para estes 3 primeiros anos com bastante cuidado, mesmo. E se for preciso reorganizar essas crianças de outras maneiras e elencar mesmo aprendizagens que sejam essenciais para que essas crianças estejam alfabetizadas. Você sabe, Natasha e Cássia, que aqui em Santos nós já ficamos sabendo da interrupção do projeto federal do Mais Alfabetização. Então, nesse sentido que a Cássia está colocando, já pensou-se num projeto Aprender Mais, que traz professores para os anos iniciais, do 1º e do 2º ano, para auxiliarem nesse processo de retomada, com algumas horas por dia, junto com a professora titular, né, do grupo, para potencializar, para dar mais atenção, né, um cuidado a mais aí nessa faixa etária. Já é uma referência. Me fala uma coisa. Mas, vai lá, Cássia. Nessa questão da alfabetização, o que nós até começamos a pensar, que nós temos uma professora alfabetizadora aqui na escola, é trabalhar essa questão da letra, essa questão da sílaba, não solto, mas assim, dentro daquele contexto, as cantigas, as musiquinhas que a criança conhece, que a família conhece, porque aí você traz esse conhecimento da família, você traz esse conhecimento cultural para dentro da escola, porque aí você vai trabalhando com a criança, ela vai aprender das letras, ela vai aprender das... São momentos que você tem que parar para fazer essas intervenções, mas de uma forma que você utilize de todo o conhecimento que essa criança tem, conhecimento cultural, conhecimento da família. Legal. E aí me contem uma coisa, assim, o que esse momento trouxe de transformação para o planejamento pedagógico, né? Como é que as equipes estão se organizando? Porque, evidentemente, num contexto em que há tantas mudanças, né, no cenário, eu imagino que o trabalho coletivo esteja sendo mais importante do que nunca, né? Acho que a gente sempre achou importante, mas, quer dizer, um professor atuando sozinho diante dessa complexidade toda, enfim, imagino que seja muito difícil. Então, eu queria entender, enfim, na experiência de vocês, o que mudou em relação ao planejamento pedagógico, o que tem funcionado bastante bem, o que não funcionou, que vocês tentaram e não funcionou, no âmbito, seja da escola, seja das redes. Márcia, vou passar para você aqui. Estou pensando aqui. Sobretudo, o momento de reunião que a gente tem, por incrível que pareça, ele ficou, para mim, a meu ver, muito mais bacana, né, virtual. A gente consegue, às vezes, até uma atenção, né, mais qualificada dos profissionais do que no dia a dia, que é aquela coisa corrida. E eu acho, assim, essa coisa do trazer os textos, trazer um pouquinho de teoria, trazer exemplos, tem funcionado muito. Até os próprios artigos do Centro de Referência, a gente usa muito, né, nas nossas reuniões. Isso eu acho que foi um grande ganho. Não que não houvesse, mas hoje em dia a gente reflete mais sobre o contexto. Então,
coletivo, sim, a gente está sempre construindo esse planejamento, muito por agrupamento, né? A gente, por exemplo, ano passado, a gente fez grupos dos professores do Fundi 2 por área de conhecimento, então, algo que era muito raro, né? Então, era pensado em temáticas quinzenais, né? Na hora de construir um roteiro de estudo. Estudamos muito sobre a questão do roteiro de estudo, a questão de um produto final, a questão da autonomia do estudante para conseguir entender, se relacionar autonomamente com esse roteiro de estudo, né? Para muitos professores, roteiro de estudo era uma novidade. Nós aqui esse ano, e mesmo ano passado, a gente iniciou os trabalhos na escola muito trabalhando a questão da educação, do conceito de educação integral, sobre as metodologias. Então, esse trabalho basilar que a gente fez lá desde fevereiro, março, foi sustentando as ações para hoje em dia, né? Para essa questão do lockdown, abre, fecha, vem mais aluno, vem menos aluno. Então, pelo menos essa base, esses conceitos, essas premissas, né? A própria temática, né, que a gente está usando, que é o desemparedamento aqui, trabalha muito. A gente tem uma escola aqui de quase 8.000 metros quadrados, com muito verde. Então, pensar nessas questões, pensar nas crianças que estão em casa, que não saem, que estão só, abre a janela, vê outra parede, né? Falta de natureza, ausência de natureza, uma série de questões. Então, o ganho foi esse, foi abrir para muitas discussões, né? Esse foi o maior ganho que a gente teve. E tem que ter, né? Esse estudo tem que ser... todas as questões que surgem, que aparecem, a gente se ajuda, mas, assim, também é legal numa condição de horizontalidade, né? Não é a diretora, não é a coordenadora, muita gente, a gente está aprendendo com todo mundo, a gente tem famílias muito interessadas. Para vocês terem uma ideia, uma mãe de uma criança trouxe para a gente, ela pesquisando uma dissertação da história dos parques infantis aqui na Baixada Santista. Então, olha que legal. Eu convidei o professor, ele veio participar de uma reunião, explicou, contou, foi super bárbaro. Então, a gente está aprendendo o tempo todo com todo mundo, e isso é válido, e refletindo, né, sobre essas práticas. Sempre a gente está refletindo, isso aqui está dando certo, mas por que fazer assim? Por que não fazer? Os espaços, né? Então, a frequência, por que a gente encaminha as atividades e não realizam? Então, é isso, diariamente essa conversa, né? É assim que tem sido feito aqui. Legal. Cássia, eu vou querer te ouvir também a respeito do planejamento, né? Como é que os docentes têm feito isso em grupo, têm feito isso em grupo por ciclo, têm feito em dupla por área, queria entender um pouco melhor. E aí queria que você também, se pudesse já colocar, se vocês têm trabalhado com estratégias, por exemplo, de novos agrupamentos entre os estudantes para trabalhar determinadas coisas, considerando, eu te ouvi já há algum tempo atrás, a gente conversou, considerando esses diferentes perfis, né? Então, as crianças que trabalharam só com impresso, as crianças que conseguiram acompanhar o online, as crianças que foram para o presencial, a gente vai vendo também que as crianças estão, como sempre, né? Mas talvez agora, né, que foram muito distintos os contextos de aprendizagem, né? A gente tem perfis ainda mais diferenciados entre si, né? E a entender se vocês estão pensando nisso, né? Como trabalhar com esses diferentes perfis de estudantes que viveram experiências tão distintas e que ainda estão vivendo uma experiência meio intermitente, né, Márcia? Volta, mas depois fica em casa, depois volta. Enfim, se vocês têm pensado também em metodologias, em formas de organização desses grupos
que vão criando estratégias, né, fazendo chegar estratégias distintas para diferentes perfis. Sei que é uma perguntona grande, mas enfim. Então, inicialmente, eu vou dizer, né, a respeito do que tem dado certo. E o interessante é poder voltar sempre a dizer, existem coisas que dão certo por um determinado momento. E aí, depois, a situação vai mudando e você tem que ser flexível. E você tem que parar e pensar e falar, olha, isso não dá mais. Das realidades que eu tenho convivido, inicialmente, os planejamentos, eles eram unificados por ano e por área. Então, os professores do primeiro ano, eles faziam o planejamento. Os professores do segundo faziam o planejamento do segundo ano de toda a rede. Isso aconteceu em várias cidades, né? Porém, à medida que a gente vai ouvindo as famílias, porque a gente, enquanto educador, muitas vezes, a gente é levado a fazer coisas achando que está certo. Mas aí, a partir do momento que as cidades foram fazendo pesquisas com as famílias, isso tanto escola particular quanto escolas públicas, foram feitas essas pesquisas que já começaram com a vacinação, os pais demonstraram um grande interesse dos filhos retornarem para a escola. E aí surgiu do grupo de professores. Quando você pensa neste planejamento unificado, você não está levando em conta a realidade da sua sala. Aí surgiu do grupo de professores que eu tenho visto esta necessidade de, enquanto estava todo mundo remoto, nós não sabíamos como estavam as crianças, né? A gente tinha uma ideia, mas você não tem certeza. Mas a partir do momento que essa criança começa a voltar e você começa a ver como essas crianças estão, existe a necessidade, sim, de existir um planejamento bimestral unificado da rede. Porém, a liberdade de cada professor planejar a sua aula é muito importante, porque este professor ele vai levar em consideração a realidade da sala dele e a realidade dos alunos dele, né? E considerando toda a questão do planejamento, é muito importante também ouvir as famílias, ouvir os professores a respeito dessa forma de acesso, porque é nossa obrigação oferecer o acesso. Porém, existem alunos que eles estão no presencial, tem aluno que é online e tem aluno que pega apenas atividade impressa. Então, o perfil, ele muda muito da comunidade que você está. Então, tem escolas, por exemplo, que 90% dos pais preferem o atendimento presencial. Então, na escola que eu trabalho, grande parte das crianças estão vindo no presencial. E aí, como que nós organizamos, né? Revezamento. Segunda-feira é o grupo A, terça-feira é o grupo B, quarta-feira é o grupo C, e essas crianças estão vindo e estão tendo acesso. Porém, as professoras, elas preparam as aulas para as crianças que estão vindo, mas existem as crianças, que são 3 ou 4, que continuam online. Então, aí tem a necessidade também de preparar essas aulas. Mas aí foi até interessante que algumas secretarias, eles orientam, não adianta você mandar somente a atividade. É necessário que se elabore um roteiro explicativo, explicando os encaminhamentos, porque a família ela é livre para mandar a criança, né, para a escola, mas é nossa obrigação atender todo mundo. Então, enquanto estava todo mundo no remoto, tudo bem que fosse unificado, mas agora que a gente volta para a escola, o professor tem que ter a necessidade de planejar a aula dele para garantir que exista aprendizagem. E aí, o professor, ele é extremamente importante neste momento, porque aquele professor que existia, ele não existe mais. Aí a gente fala de toda essa questão, né, do aluno,
mas nós temos que olhar para o professor. Olha o desdobramento do professor. Ele atende o aluno no presencial, ele atende o aluno online, ele tem que ter um tempo para ele vistar, para ele olhar essa atividade que está vindo impressa. Então, em muitos momentos, ele tem que dar a devolutiva e os professores estão de parabéns e a equipe gestora, a gente tem que ter esse olhar, porque quando a gente fala de desenvolvimento integral, não é só do aluno, é do professor, porque o professor olha toda a demanda, olha todos os desdobramentos, e eu vejo muito um professor apoiando o outro, um professor ajudando o outro, um professor ali, uma estratégia que não está dando certo, um professor, olha, eu fiz assim, deu certo, e vamos junto. Então, eu vejo os professores solidários o tempo inteiro e, em muitos aspectos, flexíveis, estamos aqui, se for necessário, nós mudamos. É claro que existem, né, alguns casos que surge aquela questão da insegurança, mas o que eu tenho visto são professores que estão correndo atrás, são professores que estão estudando para dar conta deste aluno e de si também, né? E de todo um contexto, que essas mudanças não são só na vida do aluno, é na escola, no geral, em toda a comunidade escolar. Ô, Natasha, eu lembrei de uma situação que é bem legal de falar. Quando a gente junta, né, no grupo do WhatsApp para trabalho, para planejar, para refletir, os professores titulares com os professores substitutos, né, que cada rede tem o seu nome, os eventuais, os adjuntos, gente, você dá uma oxigenada. É muito bom, é muito legal, porque são profissionais, muitos recém-formados ou recém-admitidos, né, na rede. Então, eles já trazem uma outra, olha, mas vamos fazer assim, e trazem as ideias. E aí, aquele professor que por muitas vezes fica inseguro, né, com tanta novidade, com tanta habilidade que ele precisa trabalhar, né, a própria relação com a família, que muitos não faziam, principalmente no Fundamental 2, e agora, estando no grupo do WhatsApp com todas as famílias, ele precisa responder, ele precisa se comunicar. Então, essa oxigenação, ela foi, assim, de um valor imenso, foi muito bacana, porque a gente sabe, né, que esse profissional, ele vem, faltou alguém, não faltou, conversa um pouquinho e tal, vai embora. Agora não, ele está ali o tempo todo com a gente, agregando, então isso foi muito bacana também. Muito bom. Então, agora eu vou fazer uma última pergunta, e a gente já faz essa rodada final, que é o seguinte: quando a gente pensa um pouco nesses atravessamentos da vida dos alunos, né? E aí a pandemia fez com que esses atravessamentos fossem mais significativos, né? A gente tem muitas famílias brasileiras saem numa situação de insegurança alimentar, riscos da moradia, a renda se precarizou ainda mais do que já era, a gente já tinha uma parte importante da população com uma renda muito baixa, e a gente sabe que com a pandemia isso piora. Muita gente tomada pelo luto, né? 500 mil pessoas já se foram, isso necessariamente impacta as comunidades escolares. E aí, em geral, quando a gente fala disso, a ideia que vem bom, então vamos articular a rede de proteção social para apoiar as famílias, os estudantes. E essa foi a discussão do nosso primeiro ciclo de entrevista, da primeira entrevista do nosso ciclo de conversas. Mas eu queria entender qual é a relação entre essas experiências vividas e o currículo. Quer dizer, quando a gente fala de um currículo vivo, a gente está falando também de que as expectativas ou os direitos de aprendizagem têm que ser absolutamente oxigenados, entremeados, contextualizados pelas experiências vividas pelos estudantes, pelos professores, pelos profissionais da escola, pelas famílias, porque isso é aprender de verdade, com sentido, e é disso que nasce
a possibilidade da gente fazer um processo de aprendizagem que não é instrucional, mas que é um processo que garante que sejam sujeitos capazes de refletir sobre a sua vida, de construir conhecimento e de colocar esse conhecimento no mundo, né? Que é a nossa perspectiva curricular na educação integral. Então, eu queria entender um pouco das reflexões de vocês, das equipes de vocês, como é que essas experiências vividas na pandemia, nesse período, têm servido, ou vocês imaginam que venha a servir como insumo do processo pedagógico, né? Como elementos contextuais que vão constituir sentido para aquilo que é aprendido e para as formas de aprender. Então, eu queria passar isso primeiro para a Cássia, e aí, Cássia, você já pode fazer as suas considerações finais, e aí depois passar a bola para a Márcia. Tá. Então, Natasha, esses aspectos que você mencionou, eles estão presentes na nossa história, né? Que são esses aspectos de injustiça social que a gente vê na periferia, que a gente vê nas comunidades mais carentes. E que tudo isso foi agravado pela pandemia. Mas, pelo ponto de vista da educação integral, o que eu penso? Que a escola sozinha, ela não vai resolver tudo isso, né? Então, mas enquanto escola, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos trabalhar de uma maneira que os nossos alunos, desde o primeiro ano, que eles comecem a desenvolver essa consciência social, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Que lugar é este que eu pertenço? Embora ele tenha passado por perdas, que ele tenha essa realidade, ele possa começar a refletir. Olha, que realidade é essa? O que eu posso fazer para que se construa uma consciência coletiva mesmo dessa questão de querer mudar e de não se conformar com o que está posto, de querer melhorar e de lutar por justiça social e não se calar diante disso. Isso, quando a gente começa a refletir, quando você começa a trazer essas realidades e você começa a debater com as crianças e você traz para as crianças desde o primeiro ano, às vezes você começa a falar, nossa, é muito pequeno, está longe da... Não, é a realidade dele. E essa consciência social a gente começa a construir lá no primeiro ano. Quando ele começa a ter essa consciência, quem é ele? Ele é um cidadão de direito, ele merece respeito, e são nas pequenas atitudes, né? Até a questão da empatia, da responsabilidade, e aí você vai construindo toda a questão da consciência social. E nós, enquanto escola, diante das dificuldades, nós não podemos desistir. Obrigada, querida. Márcia? A Cássia falando, e eu estou aqui na educação infantil, Cássia, essa consciência já é desde o berçário, é desde sempre, né? Duas passagens que eu vou contar para vocês aqui bem rapidinho, para dizer que o dia a dia vai fazendo esse currículo, né? O ano passado, um aluno que foi buscar o currículo a cavalo, né? Poxa vida, a gente fotografou, e isso foi um baita de um start para várias discussões. Então, você vai buscar enquanto não tem acesso virtual e ainda vai buscar a cavalo, bacana. Outra situação agora do ensino semipresencial é que a aluna falou assim, a professora falou assim, querida, cadê a sua mãe? Ela está atrasada, por que ela não chegou? O que houve? Ela falou, ai, professor, esqueci de avisar, minha mãe não vem me buscar, ela está com Covid. E a menina na escola. Então, assim, são situações que a gente encara diariamente e que a gente precisa pensar e conversar muito sobre elas. Mas eu acho que a função da escola, além de tudo isso que a gente já falou,
agir, quanto mais novinha a criança, né, agir de forma acolhedora, principalmente nesse momento, mas esse acolhimento ele tem que ser muito lúdico, muito alegre, muito brincante, né? Resgatar as propostas ao ar livre, interativas, muita atividade motora, né? Porque essas crianças já ficaram muito tempo nas telas, muito tempo no sofá, todas as questões de saúde, né? Que isso tudo acabou desenrolando. Agora, os maiores, os mais velhos, eles devem reconhecer as informações, né, e relacioná-las com as situações problema, né, que a gente vem aí vivenciando diariamente. Só que por meio da arte, né, das variadas linguagens, como meios de expressão. Eu acho que nesse momento, né, trabalhar com teatro, com as próprias lives, por que não, né? Com os estudantes, saraus, os slams, eles são uma potência nesse momento, né? De desabafo, de expressão, as gincanas, os seminários, né? Então, os próprios roteiros de estudos, eles estão sendo muito pensados na questão de problematizar essas questões. Então, se não tiver o lúdico, né, se não tiver essa alegria, porque é isso que eles também vêm buscar na escola, né, além de toda a construção do conhecimento, é a interação, é o olhar, é o afeto, é o cuidado, e tem que ser, a hora é agora da gente retomar todas essas questões da música, né, da expressão, do corpo, da roda, do olho no olho. A retomada, hoje mesmo eu trouxe um monte de bola de gás aqui para a escola, porque a gente precisa, senão a gente não aguenta, está muito pesado, está muito puxado. A gente aqui está contando os dias para o recesso, para a gente poder respirar um pouco, porque tá muito difícil, está puxado, né? Muito bom, gente, agradecer demais de novo a colaboração de vocês. A gente vem dialogando há tantos anos já, e agora esse ano, né, desde o ano passado, a gente vem procurando construir com vocês e com tantos outros educadores e educadoras brasileiros um conhecimento que possa ser relevante, né, para que as escolas brasileiras consigam cumprir seu papel. Então, agradecer demais por tudo, por tanto compartilhado. A gente está fazendo também as matérias que vão junto aqui com os nossos vídeos, em que a gente ainda aprofunda mais um pouco os aspectos que a gente discutiu. Então, é isso. Agradecer demais, Cássia, agradecer demais, Márcia, e até a próxima. Certamente teremos próximas. Grande beijo. Prazer, viu, Cássia? Prazer te conhecer. Até, prazer, Márcia. Obrigada, Natasha. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia para você.